Naruto, sem dúvida, foi uma daquelas histórias que marcou a vida de muita gente de um jeito muito único. Aposto que se você acompanhou a história do Naruto do início ao fim, você sabe muito bem do que eu estou falando. E de lá pra cá, essa história viveu muitos altos e baixos, desde a sua história até a sua animação. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre um tema de bastante debate entre os fãs de Naruto durante muitos e muitos anos. Afinal de contas, Naruto ficou ruim depois da luta do Pain? Vamos falar um pouco sobre isso depois da vinheta. Naruto teve seu primeiro volume lançado em 1999, sendo que o anime só chegaria nas telinhas japonesas em 2003. No Brasil, Naruto deu suas caras pela primeira vez em 2007 pela Cartoon Network, e em seguida, no mesmo ano, também no SBT. 15 anos depois, em 2014, o mangá de Naruto finalmente chegou ao seu final, seguido do anime que teve seu final somente em 2017. Um fato muito difícil de aceitar entre muitos fãs de Naruto é que o final de Naruto foi muito conturbado. Muitos dizem que após o arco do Pain, a história do anime começou a dar muitos tropeços, desde a qualidade da animação, que gradualmente começou a decair de forma absurda, como também o ritmo da adaptação, que começou a ficar muito mais lento. Sem falar na quantidade de filler que passou a ser adicionado entre os episódios, especialmente no arco da Quarta Grande Guerra Ninja. Sério, só quem assistiu o anime durante essa época sabe o quanto era insuportável a quantidade absurda de filler que passava entre os episódios. A quantidade era ridícula de filler, sem pé nem cabeça, que era enfiado no meio dos episódios principais, e tudo isso sem nenhuma justificativa, dado que a adaptação do mangá já tinha acabado. Ou seja, o estúdio Pierrot simplesmente tentou de toda forma possível estender o anime visando gerar mais e mais lucro, e graças a essa belíssima mentalidade, tanto o ritmo da história quanto a qualidade da animação ficaram extremamente prejudicadas. Porém, isso não é algo exclusivo do Naruto após a luta do Pain. Desde o início do Shippuden, a gente já tinha muitos e muitos fillers. Quem não lembra da saga do Sora, que era aquele ninja que tinha o chakra da Kurama, ou a Guren, que era aquela ninja que controlava os cristais, ou aquela saga dos 12 Guardiões Ninjas, que apresenta o Hidan e o Kaguya de forma antecipada na história. Enfim, aquele tanto de história que era enfiado no meio dos episódios de Naruto que eu sei que você tá ligado. O ponto aqui nem é que essas histórias são ruins, algumas são até bem legaisinhas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu assistia essas histórias ali e eu nem me ligava que elas não faziam parte da história principal. Eu só fui começar a entender um pouco mais isso depois que eu comecei a ler o mangá e ver que essas histórias não faziam parte do mangá. Eu achava meio estranho ali, mas no geral pra mim não afetava muito a história, porque esses episódios eles aconteciam entre as sagas principais que aconteciam no mangá. Então, se eu quisesse eu poderia pular elas simplesmente quando eu quisesse. Então, geralmente esses episódios eles começavam quando terminava um arco específico, como por exemplo, o arco da Ponte Tenchi, e depois vinha um arco dos Guardiões Ninjas. Porém, durante o arco da Quarta Grande Guerra Ninja, tudo começou a se misturar e a quantidade de filler ficou muito absurda. Tipo, muito absurdo mesmo. Eu acho que isso contribuiu de forma significativa ali para que a gente tivesse uma percepção mais negativa em relação à animação de Naruto após a luta do Pain. Isso ajuda a gente a entender um pouco a pergunta do vídeo, mas não responde ela, porque esse é um fenômeno exclusivo ali do anime. Porém, essa percepção de que o Naruto ficou ruim após a luta do Pain também acontece para as pessoas que liam somente o mangá. Então, os filler, a qualidade da animação, o ritmo da história é só a pontinha desse iceberg. Então, eu acho que o negócio começou a ficar ruim mesmo por conta de mudanças muito drásticas que aconteceram em relação à história de Naruto. Especificamente em relação a uma estrutura que a gente vinha acompanhando desde o começo de Naruto, ou seja, desde Naruto clássico. Pensa comigo, por que a saga do clássico é tão boa? Porque tinha rinha de criança? Também. Mas eu acho que um dos principais pontos em relação a essa estrutura era a mensagem que o Naruto pregava. Não, eu não tô falando aqui do Naruto pastor, tá? Lembra quando o Naruto era só um moleque fracassado, que estava sempre tentando provar o seu valor? Que mesmo diante de todas as dificuldades ele nunca desistia, que sempre dava o seu máximo, que nunca deixava de correr atrás do seu maior sonho, que era se tornar o Hokage? Então, eu acho que durante o Shippuden, muito disso permaneceu até o arco do Pain, porém depois disso, essa mensagem começou a se perder completamente. Por que eu acho isso? Principalmente porque o Masashi Kishimoto ele acabou perdendo a mão ali na hora de desenvolver os seus personagens como Naruto e também diversos outros personagens. Pensa comigo, vamos lá. Naruto era um moleque que era um perdedor. Ele era uma pessoa que ninguém acreditava, que todos da aldeia menosprezavam e que não tinha amigos, etc, etc. E a evolução do Naruto para poder provar o seu valor era uma evolução que sempre foi acompanhada de muito esforço. Então, a todo momento, sempre que o Naruto ia ter um salto no seu desenvolvimento, a gente sempre viu o Naruto passando por um treinamento super difícil, tipo ele tentando aprender a controlar o chakra para poder fazer invocação, ou a fazer o Rasengan, etc, etc. Ele sempre tinha que treinar muito mesmo para conseguir alcançar os seus objetivos. E essa mensagem era muito forte desde o Naruto clássico,
Um dos personagens mais queridos de toda a história é o Rock Lee, e o Rock Lee ele é baseado puramente em cima disso. O cara era um fracassado, sem futuro como ninja, que treinou pra caralho pra se tornar simplesmente um dos ninjas mais fortes do Naruto clássico. Isso se ele não fosse o mais forte do Naruto clássico. Porque tu sabe, né, aquela luta com o Gaara ali, ela foi roubada. Mas essa discussão ela fica pra um outro vídeo. Um ponto aqui é que a principal mensagem em relação a essa história sempre foi o valor do trabalho duro e do esforço pra poder alcançar os seus objetivos. Não só isso também, como superar todas as dificuldades que estão envolvidas. E a gente vê o ápice disso justamente quando o Naruto fica muito forte pra poder finalmente derrotar o Pain. Essa saga ela é muito especial porque ela tem uma carga emocional atrelada a essa mensagem, muito forte ali. A morte do Jiraiya impactou todo mundo e ver Naruto treinando para poder dominar o modo sábio, não só isso como superando seu mestre, o Jiraiya, e finalmente derrotando o vilão que destruiu Konoha, é simplesmente muito foda, é muito sensacional, é incrível toda essa saga. E a consequência disso é que é muito satisfatório ver o Naruto sendo reconhecido como herói por todos da vila, é simplesmente incrível. Porém, depois desse acontecimento, o Masashi Kishimoto ele começa a distorcer essa mensagem. Primeiro, Naruto não era forte porque ele se esforçava, ele já nasceu para ser um dos mais fortes desde o começo da história. Porque ele era o filho do quarto Hokage, junto com um dos clãs mais apelões de toda a história, que era o clã Uzumaki, o que dava para ele naturalmente chakra quase infinito e uma resistência muito acima da média. Ou seja, naturalmente o Naruto já era muito acima da média de todos os outros personagens somente por causa disso. Mas aí o Masashi ele continua. Daí a gente descobre que o Naruto é descendente direto do filho de Hikudo Sunin, ou seja, a reencarnação do Ashura. Ashura esse que também era a reencarnação do primeiro Hokage, simplesmente um dos ninjas mais apelões de toda a história. Além disso, como se não bastasse, a gente descobre que o Naruto era o garoto da profecia. E isso fez com que ele tivesse a empatia de todas as bijus que começaram a compartilhar chakra com ele, porque ele naturalmente já tinha uma facilidade de se conectar com todas elas. E quando a gente vê, o Naruto ele salta de poder para um nível Deus em pouquíssimos episódios, assim, é uma coisa muito estranha, muito absurda. O cara aprende a usar chakra de todos os elementos, ter chakra infinito, aprende a voar, curar olho arrancado, cura paraplégico, distribui chakra para todo mundo na guerra. Cara, tipo, sabe? E isso acontece do nada em termos da duração da história, porque a guerra durou somente 2 dias. E o Naruto saiu de um nível básico de poder, o Naruto era muito poderoso, claro, mas ele chegou no nível Deus em apenas 2 dias. 2 dias. Tu tem noção disso? Como isso distorce aquela mensagem que era passada lá do começo do Naruto? Isso é muito decepcionante, cara, porque muita gente, inclusive eu, cresceu acompanhando essa história e se inspirou muito no Naruto em relação a essa mensagem que era passada no decorrer da história, de que com esforço e com trabalho duro a gente poderia alcançar os nossos objetivos. Quem nunca em um momento de dificuldade se perguntou o que o Naruto faria? É meme, mas às vezes não é, tá? Isso sem falar nos outros personagens que foram esquecidos, como o Rock Lee, que era fodão no clássico, o Neji, o Gaara, o Shikamaru, só personagem foda que foi completamente esquecido. O Masashi Kishimoto, ele focou tanto no Naruto e no Sasuke, que ele esqueceu que ele tinha o universo inteiro na mão, cheio de mensagens fodas e personagens ali para serem desenvolvidos. A grande maioria dos personagens secundários ali foram colocados completamente de lado. Então a Sakura, Kakashi, Gai, Hinata, entre diversos outros completamente esquecidos e abandonados, sendo que eles tinham um grande potencial dentro da obra. Isso sem falar nos vilões. Masashi tinha na mão ali vilões muito fodas. O Obito era um personagem que tinha muito potencial. O Madara então nem se fala. Putz, o Madara ele era muito foda, ele tinha tudo pra ser o vilão final de Naruto, assim, com uma luta muito épica assim, pra poder fechar essa história com chave de ouro. Porém, lá vai o Masashi pra poder colocar a cereja nesse bolo de merda que ele tava criando, que era o final de Naruto, e ele tira da bunda a Kaguya, que era uma personagem totalmente nova, desconhecida e que não tinha nenhum desenvolvimento na história. E pra piorar, ele vai lá e mata o Madara de um jeito muito nada a ver, quando ele tava simplesmente no seu ápice de poder. E tem mais, o Edo Tensei, ele vira um recurso de roteiro que simplesmente caga toda a história. O foda da morte do Jiraiya era porque era uma morte muito dolorida tanto pro Naruto quanto pra gente. E o mais impactante de tudo é que ele não vai voltar. E isso pesa muito na história. O peso de certas consequências na história serem irreversíveis. Mas aí o Masashi ele começa a ressuscitar todo mundo e vira simplesmente um caos. A morte de personagens perdem o peso. Por exemplo, o Asuna. A morte dele pela primeira vez foi muito triste, mas aí vai lá e o Masashi decide reviver ele e mata ele de novo. Numa cena muito anticlimax, assim, sabe? Tipo, numa batalha aleatória no meio de várias batalhas que estão acontecendo ali na história, assim, sabe? É muito broxante. O mesmo vale pro Itachi, pro Zabuza, pro Kaguya, entre diversos outros personagens que retornaram. Tipo,
Pra que fazer isso, cara? São personagens que já foram, já tiveram seu final foda, impactante, já tiveram seu desenvolvimento, daí ele vai lá, revive o personagem, mata ele, sendo que o arco desse personagem já tinha sido concluído. Enfim, vou parar aqui porque já tô começando a ficar estressado, mas o que vocês acham em relação a isso? Vocês concordam com essa história de que Naruto começou a ficar ruim depois da luta do Pain? Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso. Então foi esse o vídeo, gente, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é fã de Naruto também, para poder entrar nessa discussão aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você gostou do vídeo, tem outros vídeos que estão aparecendo aqui em relação ao que eu produzi aqui já no canal, então não deixe de assistir esses outros vídeos também que tá bem bacana. Valeu, falou aí, até mais!